Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é Tyler do Círculo Vazio. Vamos agora dar uma passada para as principais notícias do dia. Uma notícia política, primeiro. A Justiça do Distrito Federal bloqueia fundo eleitoral e partidário. A decisão da Justiça Federal de Brasília permite que os recursos do fundo sejam utilizados para combate à crise do novo coronavírus. A Justiça Federal de Brasília decidiu na sexta-feira bloquear recursos bilionários dos fundos eleitoral e partidário e permitiu que o governo federal direcione os valores para combater o novo coronavírus ou para amenizar as consequências econômicas da pandemia. A decisão do juiz foi tomada à massa popular e a determinação foi julgada pela assessoria da imprensa da Justiça Federal. Do sacrifício que se exige de toda a nação, não podem ser poupados apenas alguns, justamente os mais poderosos que controlam, inclusive, o orçamento da União. Se mostrada a decisão, acrescentando que a pandemia tem afetado de forma avassaladora a vida do país. Nesse contexto, a manutenção de fundos partidários e eleitorais incólumes à disposição de partidos políticos, ainda que no interesse da cidadania, se afigura contrária à moralidade pública, aos princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da iniciativa e ainda ao propósito de construir uma sociedade solidária, afirmou. Então nós vemos aqui que nesse momento de pandemia, nesse momento de uma pandemia generalizada global, né, onde as pessoas, a grande maioria das pessoas da comunidade, da sociedade, da família, se voltam para si, voltam para os seus entes queridos, né, voltam para suas casas, ficam isoladas, segregadas, em quarentena, tomando uma série de medidas de precaução, ao mesmo tempo que se sopesam os valores da economia, da iniciativa privada, do emprego, do desenvolvimento. Mas este desenvolvimento que não existe sem a vida em si, que não existe sem a saúde, sem a integridade física das pessoas, ainda sem comunidade física, psíquica e espiritual das pessoas, não existe esse desenvolvimento econômico. Não existe emprego, não existe empresas, não existe empreendimentos, não existe projetos, não existe sequer o próprio Estado. Configura uma decisão que, decisões da justiça a gente não comenta se cumprem, mas no sentido de um comentário efetivo, eficaz e construtivo, acredito que seja bastante pertinente nesse caso. Por exemplo, a decisão do fundo político e partidário bilionário de valores que estão contidos ali, reservados em cotas, ao quais podem ser investidos, normalmente são investidos talvez para supervalorizarem mercados financeiros, em alguns títulos para refinanciarem mais valores ainda, em títulos públicos a serem vendidos e refinanciarem por especuladores. Esses valores, que na verdade muitas vezes tendem a crescer no superávit primário, são destinados para o cumprimento da cidadania, do direito ao voto, o direito da democracia participativa, representativa brasileira. Também exercemos a democracia direta através do direito de petição, através do referendo, através do plebiscito e iniciativa popular. De outras formas, temos a democracia representativa de forma indireta, precisamos de partidos, siglas e representantes dos nossos interesses, grupos ou comunidades, para assim formular as leis, sopesando assim as prioridades. Nesse momento, o que nos importa mais mesmo, realmente, é a dignidade da pessoa humana, sua segurança, sua integridade física e psíquica, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e a construção de uma sociedade mais justa, equânime e diminuir as desigualdades sociais. E combater, erradicar ou minimizar todos os efeitos dessa pandemia, como o sobrecarregamento do sistema de saúde, do sistema também, digamos, previdenciário, do sistema de assistência social, e ao mesmo tempo conseguimos diminuir o ápice da cura do vírus, deve estar por ocorrer em poucos dias, para que contamine o mínimo de pessoas e temos o mínimo de pessoas em leitos hospitalares, em CTIs, UTIs, unidades de tratamento móvel, que os diagnósticos sejam feitos mais rápidos, que a gente restrinja a potencialidade lesiva do vírus pelos seus dois critérios de exponenciação, que são seu alto grau de dispersão e a demora
e a letargia, digamos, nos casos de comorbidade, de se fazer logo um diagnóstico através das medidas preventivas já faladas, né, de circulação, medidas preventivas e EPIs individuais comprados a preços módicos de países que fazem leilão deles, conseguimos diminuir bastante essa curva do vírus, enquanto testamos ainda anticoagulantes, cloroquina, terapias passivas, ou se sai uma vacina desses diversos laboratórios que estão investindo bilhões nisso e ganharam muito com essa crise, para que possamos deixá-lo num patamar basal, como uma gripe comum, né? Sem tanta dispersão, sem tanta incidência, para que a sociedade consiga conviver com ele e, entre aspas, volte à sua normalidade, que nunca mais será a mesma depois de um surto pandêmico desse. Essa figura é uma situação histórica, econômica, e que as pessoas não irão esquecer tão fácil, principalmente quem teve entes queridos, parentes ou pessoas próximas que faleceram ou contraíram a doença. E volte às questões econômicas. E depois se pensa nas questões de cidadania e de eleição. Então, nesse momento que se pega até créditos extraordinários, nada melhor do que se tirar de empréstimos, endividando mais o setor público, dívida imobiliária fundada, né, e consolidada, que se pegue já de fundos partidários. Decisão extremamente acertada dentro dessa ação civil pública movida, né, para direitos coletivos, diferentes a uma situação, direitos coletivos ou individuais, principalmente em direitos difusos, né, onde não temos união de pessoas, mas temos uma situação de, ou até individuais homogêneos, melhor que não temos uma situação de fato, onde não temos uma união de pessoas em si, mas são atingidas de formas diferentes. Direitos difusos que pertencem a toda uma coletividade, não dá para se distinguir ou dividir em uma pessoa só, ou ver todos os seus destinatários, como os direitos à saúde contra a segurança epidemiológica, digamos, podemos dizer assim, para podermos claramente difusos em direitos individuais homogêneos. Parece uma decisão realmente das mais prementes e das mais sábias, convenientes e oportunas nesse momento, e tomara que venha a ser cumprida, nem que seja em grau de recurso, até seu trânsito em julgado dessa ação coletiva, que pode ser mais tarde ser vista também em tribunais, né? Mas que venha a ser cumprida. Falando agora um pouco também sobre outros aspectos que eu acho importante e interessante, nós vemos como a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa sociedade política, ela é bastante frágil, né? Extremamente frágil, extremamente vulnerável. De repente, um vírus, algo invisível, algo que em si poderia nem estar existindo, que poderia nem ter sua hipótese comprovada de existência, seja pela ciência quântica, pela sua movimentação como energia, como massa, em estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, com posições diferentes conforme o intérprete ou subjetivista ao olhar as partículas quânticas. Em tese, supondo e que seja tudo real, pelo menos um grande embasamento real às notícias, um simples vírus com uma mortalidade razoável para um vírus de gripe, nada além de razoável, mas com poder de dispersão e acalentamento do seu processo degenerativo nas mucosas respiratórias, pessoas com comorbidades ou em grupos de risco, ou até pessoas que estão bem, que podem adquirir outros tipos de doenças, ou até mesmo pelo constritamento psicológico e segregacional, acaba causando uma letalidade de um grau maior. Veja que um vírus apenas ele consegue acabar completamente com todos os nossos hábitos, com as nossas rotinas, com as nossas instruções, com a nossa forma de vida, a nossa forma de existência. Ele consegue acabar com uma economia, consegue acabar com os empregos, consegue acabar com o que entendemos, os nossos objetivos e metas da vida, fazendo nos flexibilizar ou nos reintrojetarmos para dentro de nós mesmos e sopesarmos os nossos valores, nossos princípios, o que realmente queremos da vida, o que realmente somos nós, faz nos confrontar dia a dia, agora não pela falta de tempo, mas
o imenso tempo que temos para conviver com nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso lado, para vermos que todos, independente de etnia, de raça, cor, credo, condição econômica, status gerado pela grande empresa capitalista e padrões de vida, estão praticamente no mesmo barco, sem, entre aspas, uma vida que é considerada útil, sem levar seus projetos à frente, se o país desenvolver seus planos, seus programas, né, com todos os setores em amplo declínio, até mesmo podemos dizer a vida privada, mas não. Talvez seja um momento, né, de encararmos essa situação, independente de qual foi a sua causa, independente de quais foram os motivos, todos os motivos concomitantes, acumulativos ou que levaram a essa situação. Os motivos diretos, que, conforme as informações nos dizem, contaminação no mercado, em mercados de Wuhan, por um agente mutante da família de coronavírus, que chegou, começou a contaminar humanos em progressão geométrica. Mas os motivos imediatos, os motivos indiretos, podem ser políticos, podem ser econômicos, para quem acredita, pode ser questões espirituais, questões astrais, pode ser de diversas montas. Mas o que importa é o que a gente faz em relação a isso. Além, é claro, dos cuidados de saúde preventiva, repressiva, e a tendência de cuidar da nossa sociedade, do nosso próximo, para que se morra o menor número de pessoas sofram com isso e possamos ter novamente restaurada nossos principais direitos, liberdades e garantias fundamentais e a nossa, digamos, os nossos hábitos de vida, que não vão ser como antes, mas infelizmente alguns deles já fazem o nosso padrão, já fazem o nosso comportamento, já agregam na nossa personalidade. Podemos nesse momento fazermos uma reorientação do que somos nós, do que realmente nós queremos, do que somos nós em sociedade, do que realmente é valor pra gente, do que merece uma disciplina, que a disciplina ela leva empenho e exigência para algo que tem algum valor. Ela metodiza, torna mais eficaz, mais eficiente algo que você faça que tem algum valor, algum sentido agregado. Tem sentido nós vivermos a busca de dinheiro, de bens, de serviços, de padrão, de status, correndo através disso, de fama, quando se conseguir, e quando muitas vezes conseguimos parcialmente, estamos extremamente apegados, extremamente com aqueles desejos, aqueles prazeres vãos supérfluos, que simplesmente passam e nos fazem como uma droga, sempre querer mais e mais e mais e mais e mais, e chega uma hora que eles não satisfazem nem como uma droga, nem o mesmo desejo, pois o primeiro pico nunca é igual ao segundo, sempre é menor. Coisas extremamente supérfluas que nos trazem daí o egoísmo, o egocentrismo, falta de criatividade, o engessamento, a blindagem social, o atrito, o conflito, a falta de dialética, a falta de conversa, a privação dos sentidos, digamos assim, a privação dos nexos causais, uma consciência inteligível, né? Buscamos tudo isso, ter toda essa situação, para depois, à beira da morte, numa doença grave ou numa situação como essa, darmos tudo para garantirmos nossa vida. Para quê? Para garantirmos nossa vida, para buscarmos isso tudo novamente? Para garantirmos termos uma vida para continuarmos acorrentados, presos? Ou não chegou a hora de nós percebermos o que somos, começarmos a entender e buscar nos conhecer, sanar nossas feridas emocionais e sentimentais, sanar as nossas pseudo-necessidades, reorientar nossos canais e nossos filtros de entendimento da realidade, buscar um desenvolvimento interdependente e depois individual, buscar interesses além, embora também os interesses mais comuns, mas ao mesmo tempo
fazermos com que consigamos ter, ser e pensar num ato só, para que sejamos mais conscientes, não vivemos presos ao passado do apego, dos sentimentos que nos levaram a chegar até o local da nossa evolução patrimonial e de status, e vivamos sempre no futuro esperando a próxima dose, para que vivamos no presente. E vislumbramos o que nós podemos fazer para tornar este lugar um lugar melhor para a gente, com mais felicidade. Uma felicidade não uma sensação de desejo, uma felicidade na paz, na compreensão, um estado de felicidade pleno. Não um estado de desejo passageiro, rápido e fugaz, apegado e que cada vez mais nos entrega menos. A vida parece sem sentido, por isso muitas pessoas nesse isolamento, nessa segregação, nessa quarentena, mesmo inconscientemente não vislumbrem essas hipóteses ao se depararem com seus fantasmas, com seus sentimentos, com a sua vida pretérita, com seus anseios ou com sua falta de rotina, e terem que viver no presente não conseguem. Porque viver no presente, viver consciente, viver com a mente aberta, criativa, buscando coisas que realmente você é, que te desenvolve e desenvolve a sua sociedade, isso ninguém, no momento, isso não interessa. Isso não nos é apregoado. Nós estamos muito tempo presos numa caverna, vendo sombras e reflexões. De repente nos mostram a luz, dói demais. Preferimos ficar com as sombras e reflexões no que nós acreditamos. De repente nos levam perto do sol, não dá nem para olhar. Precisamos aos poucos tentar mudar. Talvez esse tempo parados, talvez não, ele possa ser usado para se mudar um hábito, se mudar uma instrução, se mudar uma rotina, se mudar um comportamento. Se muda um comportamento, se muda um pensamento, se muda uma ideia, nem que se demore alguns dias, para que consigamos começar a não ver as partes e ficar correndo em loopings e ciclos intermináveis e começarmos a parar de correr atrás do nosso próprio rabo, perdão da palavra, a ver o todo. Não ver mais só as reflexões das imagens ou as suas sombras. Nós conseguimos ver as imagens, conseguimos ver o que nos traz as imagens, qual que é o objeto que nos traz o sol ou a luz. Conseguimos entender, isso nos trará liberdade. Quando nos trouxer a liberdade e estivermos a caminho dela, que não é num impulsão ou num empurrão de uma vez só, não é numa avulsão, é aos poucos mudando os hábitos, é às vezes através de grandes dores e começando a conscientizar conflitos subconscientes. Aos poucos mudando isso, será que gostaríamos de voltar para a caverna? Será que julgaríamos quem está na caverna da forma que julgamos? Será que daríamos o mesmo valor, o mesmo cenário, a mesma segurança de estarmos vendo as sombras e os refletidos da caverna como uma grande realidade, como o nosso grande desejo, como sendo a única vida que conhecemos, a nossa vida? Será? Não sei. A proposta é feita a todos. Todo momento é um momento de crescimento, não é um momento de evolução, seja de que lado for. Seja uma evolução vertical, uma evolução horizontal, seja uma evolução em alguma dos seus sentimentos, em alguma das suas sensações, seja uma evolução na sua percepção, seja uma evolução fisiológica, seja uma evolução física, seja uma evolução mental, é a evolução de conhecimento. Agora, às vezes a principal evolução, que é a evolução da alma, que é a evolução do móvel, da energia que nos move, para que a gente supere ciclos, supere loopings intermináveis, a gente revive as mesmas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma, com os mesmos resultados, sem nenhum sentido prático, até mesmo dentro do nosso raciocínio restrito. Uma forma de sair desses ciclos, desses loopings, de termos um sentido prático, é sabermos o que somos, ou o que podemos ser, e sabermos o que queremos. É sairmos dessa cadeia, dessa prisão,
essa caverna e começarmos com hábitos, rotinas, instruções e procedimentos metodologicamente e de forma metricamente calculados, aos poucos, ir nos transferindo para um outro polo de razão. A proposta do círculo vazio é exatamente essa. Não dá para se fazer de uma vez, não dá para se fazer apenas na teoria, tem que se sentir dor, tem que ir aos extremos, tem que ter uma metodologia, é necessário um tempo para que se possa gerar um outro tipo de crescimento interdependente, desapegado, abstrato, desenvolvimento, expansão, compreensão, amor, solidariedade, sentido de nação, sentido além do sentido de nação. Não somos socialistas, embora apregoamos que as pessoas devam ter as suas necessidades e além das suas necessidades conforme sua meritocracia. Não somos comunistas, pois não apregoamos que todos os bens, insumos, rendas e tecnologias estejam na mão do Estado. Não somos também somente capitalistas. Adotamos práticas e maneiras de gestões dos 3 regimes. O nosso interesse final é instituições de multipropriedade, instituições capitalistas que visam o lucro, com sua criatividade, com seu conhecimento, com seu desejo, com seu móvel, como não sendo um fim em si mesmo, mas apenas um meio para esses objetos, e uma reorientação da classificação dos estratos e do padrão dos indivíduos da sociedade segmentada pela sua meritocracia, usando os bens conforme a sua estreita necessidade e voluptuosidade, prazer que eles causam, prazer real, não o prazer imaginário, aficionado a símbolos ou a padrões ou a status que promete e nunca entrega nada. Assim, num sistema desse, com um povo supranacional já além do regional, além do nacional, supranacional, solidário, e as pessoas, além dessas 5 grandes necessidades, digamos assim, convivendo dessa forma, crescendo a economia, continuaria crescendo a economia, continuaria as grandes empresas, grandes empreendimentos ganhando, talvez menos, o índice de Gauss diminuiria muito entre as desigualdades socioeconômicas, culturais e principalmente na essência de visão de mundo das pessoas. Uma grande sociedade, uma comunidade como essa, uma grande família, necessitaria de um estado mínimo, talvez até mesmo um sonho distante de um estado inexistente. Um grande abraço, fiquem na paz. Obrigado por todas as curtidas, obrigado pelos comentários. Curtam, se inscrevam na página do YouTube do vídeo. Deem mais ideias e, de uma forma ou de outra, como já dito em outro post, nós iremos evoluir, nós iremos fazer mais do que nossa condição humana agora, digamos assim, que nos é imposta do que nós padronizamos e vemos, que parece ser uma condição sine qua non, mas não é. Nós iremos superar essa deficiência humana. Até mais, fiquem na paz. Um grande abraço.